Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho trazendo aí celebridades do mundo da medicina para tentar brilhantar um pouquinho aí o caminho de vocês, pegando sempre e privando pelas cabeçadas, né? Os acertos aí são sempre mais bonitos da gente trazer aqui para o YouTube e para as plataformas aqui de mídia, mas o que a gente mais aprende é com as cabeçadas. E hoje sempre aí, eu já está nos últimos tempos aí trazendo, puxando a sardinha muito para o meu lado, o pessoal reclamando, né? Que eu não deixo de trazer os oftalmos, mas sempre muito feliz que cada vez trazendo oftalmos mais renomados e melhores. Hoje estamos aí com o nobre doutor Flávio Hirai, médico oftalmologista, mais um aí da Vila Clementina, aí dominando a vila, aí trazendo, chefe do setor de córnea hoje da Unifesp, mestrado, doutorado em John Hopkins, depois ele foi fazer pós-dado em Wisconsin, o cara sabe de tudo, cheio de curso internacional. Ele tem uma questão aí que ele estava me contando em off aí, uma questão de uns privilégios nos clubes de futebol aí, que ele atende um pessoal aí de um jeito ou de outro, tal. O pessoal reclama para um lado para o outro, depois ele vai contar para a gente sobre isso também. Grande participante aí da Clínica Vera Cruz aí, e um dos grandes responsáveis aí por botar o Brasil aí no topo do mapa aí, no case aí que eles fizeram para o New England, estão aí concorrendo prêmios aí internacionais agora de valor em saúde, e não mais importante, grande pai da Maia. Então a gente tem aí uma história super renomada aí de um grande profissional que vai abrilhantar aí a noite de vocês. Um prazer te ter aí, doutor Flávio, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Obrigado pelo convite. É um prazer aí conversar com você, viu? Maravilha, Flávio. Me diz o negócio. Pedro, vamos começar a falar disso daí, que é uma coisa que me chamou a atenção. Pedro falou para mim que você foi o grande responsável de tirar toda a italianada do trabalho de vocês aí de VBHC e trazer o lado oriental e botar ele de uma forma mais pragmática para andar o negócio aí e virar o sucesso que foi, pô. Conta pra gente aí um pouquinho aí como é que foi esse desenvolvimento aí desse trabalho aí brilhante que eu sou fãzaço aí que vocês fizeram. Ah, legal. Não, na verdade, foi realmente um processo muito bacana, né? Eu acho que o Pedro contou para vocês toda a história. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que não foi uma coisa que a clínica começou em 2020, mas toda a negociação para você conseguir chegar onde a gente conseguiu chegar lá começou 3 anos antes, né? Começou em 2017, né? Então, essa é a primeira lição aí, né, cara? As coisas não acontecem de repente, Com né? certeza. Você tem que construir. E o artigo que aconteceu foi o seguinte: a gente, a gente é muito curioso, né? Então a gente ficava lendo os artigos lá da New England Catalyst, né? Uhum. E a gente chegou até a assinar, eu assinei lá a New England para ficar lendo os artigos, porque É são artigos impressionante, né, interessantes. Flávio? Desculpa te interromper, mas é impressionante como é que é outra escrita, né? É um É, outro tipo de e produção a científica. gente não tem revistas nesse nível de gestão, Verdade. né? A gente não tem. Então é a primeira que eu vejo assim que é um foco em gestão de um grupo extremamente renomado, né? Sério. Então foi muito bacana e a gente começou a ler. A gente gosta de gestão e saúde, começamos a ler. E aí apareceu um paper, que, se eu não me engano, o primeiro que apareceu foi de catarata. Acho que era custos de catarata, num mês. Aí começamos lendo. Aí apareceu um de retinopatia diabética. Aí eu virei, Pedrão, o oftalmo tá pipocando. A gente precisa escrever. Se for escrever, precisa escrever. Ele, então vamos escrever, tal, não. Aí tal, não sei o que. Eu falei, ó, posso escrever? Vamos escrever? Porque acho que tá muito maduro, né? Aí eu ficava cutucando ele, você tem os dados? Você tem os dados da parte do plano? Porque eu sei que os clínicos a gente tem, né? Só que a gente precisa dos dados administrativos, da área de gestão. Falou, não, tem também. Então você vai atrás disso que eu vou começar a escrever. E, na verdade, assim, o Pedro foi o responsável para fazer o outline das coisas, porque ele é o cabeça do VBHC do grupo, né? E eu, como fiquei muito tempo fora, eu tenho uma facilidade de escrever em inglês, né? Eu já publiquei bastante.
Então, eu sentei e comecei a escrever. Comecei a escrever o texto, escrevi, fizemos um primeiro. E é muito engraçado, Ricardo, porque como a gente escreveu um relato de caso, né, você tem uma restrição do número de palavras muito grande. Então, são 2.000 palavras. Você pode escrever 2.000 palavras só. E não é muita coisa, não. Quando Sim. você começa a escrever, você fala, nossa, tem que cortar aqui, tem que cortar ali. Mas, enfim, eu escrevi o primeiro rascunho, o Pedro leu, o Fábio leu e tal, e aí é aquele negócio, né? Porque você acha que você já tá meio que conhecendo como é que a gente funciona. A gente não fica esperando muito, não. A gente vai lá e faz. E sem mais, sem menos, pá! Eu falei, todos os coautores receberam um e-mail, né? Aí, ligando para mim, você submeteu? Você submeteu? Eu falei, submeti. Não, porque chegou um e-mail aqui falando que o nosso paper foi submetido. Eu falei, não, submeti, não era para submeter? Não, porque eu falei, cara, já era. Eu apertei o send, já foi, tá lá agora reza. Vai rezando aí. E aí, beleza. Aí passou aí um tempo, acho que nós submetemos, se eu não me engano, acho que foi em março, abril, não, acho que foi no finalzinho do primeiro semestre do ano passado. E aí demorou um tempo, eles responderam. E acho que o Pedro comentou também. Veio uma carta-resposta deles assim, gigantesca. Eu já respondi artigos assim grandes, assim, tive respostas grandes, mas essa foi realmente uma das maiores. Acho que vieram 27 perguntas, de 3 revisores, né? 27 perguntas. Aí eu respirei fundo, dei uma lida, falei, olha, não está tão ruim assim. Aí eu passei para a Carolina, né? A Carolina leu, a Carolina é outra sócia nossa que publica muito, tem muita experiência. A Carolina leu e falou, olha, eu também não achei que está para o lado, porque essas revistas que são importantes, se é para rejeitar, eles rejeitam em menos de 24 horas hoje. Uhum. Você manda, cai no editor-chefe, o editor bate o olho e fala, não quero, pá, já manda a resposta. Então, a rejeição é rápida. Como estava demorando, então a gente cada vez mais tinha mais esperança. A hora que veio essa carta, eu falei, nossa, acho que eu vou ter que trabalhar um pouquinho, né? E eu falei, Pedrão, você quer responder? Eu respondo. Eu falei, não, deixa que eu te ajudo aí, eu vou respondendo algumas coisas. Eu, tá bom. Aí veio a resposta do Pedro para mim. Meu amigo, cada resposta dele tinha lá umas 3 páginas, né? E ele contava a história, era muito engraçado, porque a resposta dele era como se fosse uma narrativa, né? Ele contando a história, não, porque eu sou o Pedro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí o fulano veio, aí nós contratamos o Flávio, aí o Flávio foi lá, escorregou um dia, quase quebrou a perna, mas tudo bem, o negócio é o valor, tal. E ele contando aquele negócio, foi meio italiano mesmo, né? Falei, isso aqui não vai dar muito certo. Aí eu sentei um dia com ele e falei, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Uma coisa que eu aprendi nos meus anos nos Estados Unidos e com os americanos foi fazer justamente essa carta-resposta. Essa carta-resposta, o meu professor que eu fiquei fazia muito bem, né, nos papers que ele submetia. E ele me ensinou isso daí. Eu falei, pode deixar que essa carta eu vou escrever, que eu sei escrever essa carta. Aí eu sentei um dia e foi muito legal também, porque eu fiz isso num dia só. Eu sentei e comecei a responder. E dá um trabalho hercúleo, porque além de responder, você precisa corrigir o texto. E eu tinha restrição de 2.000 palavras. Então eu tinha que escrever. Você corrige e arruma um problema. E era isso mesmo. Você corrige, arruma um problema, depois você conserta o problema. E é assim que funciona normalmente num paper, né? E eu lembro esse dia, Ricardo, foi engraçado, porque eu comecei a trabalhar no paper, era umas 7 horas da manhã. Eu estava sentado aqui, onde eu estou sentado conversando com você. E aí, escrevendo. Aí era umas 4 horas da tarde, assim, eu terminei. Eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu deitei. Eu estou na casa da minha mãe também, né? Eu estou na casa dos meus pais aqui. Uhum. E aí, eu fico no meu quarto, tem a minha cama aqui do lado. Cara, eu peguei, dormi. Apaguei. Eu dormi, sei lá, 30 minutos, uma hora acordei, né? A hora que eu abro a porta do quarto, meu pai chegando do trabalho, né? Meu pai é oftalmologista também. Chegando do trabalho, olha para mim, você tá dormindo? Pô, mas você é vagabundo, hein? Aí eu olhei para ele. O dia inteiro sem fazer nada. Eu olhei para ele e comecei a dar risada, né? Porque a essa altura do campeonato da vida, você não vai brigar com teu pai, né? Eu comecei a dar risada, falei, não, beleza.
Aí depois no jantar eu expliquei para ele, falei, eu estava dormindo porque eu fiquei fazendo uma carta-resposta do New England que, cara, tinha 15 páginas a minha resposta. E eu tive que editar tudo. Aí, e nós fizemos uma reunião online, eu, o Pedro e o Fábio. Né? Nós fizemos uma reunião online, aí o Fábio deu os insights dele por parte do... que ele é o gestor, né? Na época ele era o gestor do plano. E aí foi muito bacana, ele sabe muito de VBHC também. E aí eu juntei tudo e eu gravei. Convidei Fábio e Carol também, pô. Vocês estão todos participando aqui Não, você vai gostar da turma. E aí eu fiz uma reunião no Zoom com eles e eu gravei essa reunião. E depois eu fiquei assistindo de novo. Eu fiz umas anotações e eu assisti de novo a reunião para poder fazer toda a resposta. E aí terminamos a resposta, terminei o texto, deu lá as 2.000 palavras e apertei o send de novo, todo mundo recebeu os e-mails de novo. Ah, você mandou de novo? Eu falei, já mandei, né? Já mandei de novo. E aí foi rápido, assim, foi no final do ano, a gente demorou mais ou menos 1 mês e meio, 2, para fazer essa resposta, né? E aí eu mandei, e aí acho que em menos de 2 semanas eles responderam de volta como um pré-aceite, né? Um aceite temporário lá que eles falam. E aí já foi aquele negócio, eu acho que os caras aceitaram, né? E quando que vai, aceitou mesmo, não aceitou mesmo, e todo mundo me perguntava, aí o cara aceitou, não aceitou? Eu falava, não sei, né? Eu acho que aceitou, mas vamos esperar. E aí o último processo deles que foi muito interessante, que é uma coisa que não se faz em revistas, em journals, que a gente está acostumado normalmente. Eles aceitaram, né? Só que ainda não tinha um aceite final, mas eles designam um editor associado para te acompanhar. Então, ele fala assim, ó, a gente tem um editor associado aqui, agora seu contato é direto com ele. Né? E aí, o que ele faz? Ele pega o seu texto, ele coloca lá no Word, e ele faz aquelas revisões do Word. E aí ele manda o texto direto no seu e-mail. Já, no seu e-mail. Você sai da plataforma aqui de submissão, você vai direto, você conversa direto no e-mail com ele. E ele dá até o telefone dele, se você quiser ligar, né? E aí foi muita sorte também, porque eu recebi essa mensagem numa terça-feira à noite. E terça e quarta são os dias que eu fico na escola paulista. E nós estávamos no recesso, era dezembro. Então eu estava tranquilo, né? Já não tinha mais ambulatório, não tinha mais reunião clínica e tal. E aí eu tinha meio que a quarta livre. E aí, na terça-feira, eu mandei um e-mail. Falei, olha, eu vou fazer a resposta aqui, já estou te respondendo algumas coisas, você me manda e-mail. Amanhã, se até você quiser fazer uma videoconferência, eu vou estar mais ou menos livre, a gente pode até conversar. Aí o editor lá, chama Bob, né? O Bob mandou de volta para mim e-mail falando, não, Flávio, tudo bem, vamos trocando os e-mails aqui e aí a gente vai consertando. E nessa hora ele edita o texto todo. Ele faz algumas perguntas pontuais para você, por que você quis colocar isso, o que você quis dizer aquilo, mas é muito informal mesmo, né? Bem ele te guiando. E ele vai corrigindo o teu inglês também, algumas coisas, ele já vai formatando, e ele vai formatando o texto todo. Ó, essa figura assim, a gente precisa mudar um pouquinho o cabeçalho da figura, fica mais legal assim. E aí a gente foi trocando e-mail. Mas no primeiro e-mail que ele tinha mandado para mim, ele falou, olha, aí é bem americano, né? Fala, hoje, terça-feira, dia tal, eu mando e-mail para você. Daqui 2 dias, na quinta-feira, dia tal, você manda e-mail para mim. E aí ele fez um cronograma de 1 semana. E aí ele colocou, ó, até quarta-feira, dia tal, às 12 horas, né, meio-dia, nós precisamos mandar o e-mail para a editora-chefe que ela pediu. E aí não podemos atrasar. Falei, tá bom, né? Vamos seguir aí o teu cronograma. Só que a gente começou a trocar e-mail alucinadamente na quarta-feira. Eu corrigia, mandava para ele corrigia, mandava para mim, eu corrigia, mandava para ele. Nós trocamos acho que uns 18 e-mails. Né? Ele mandava para mim, mandava para mim. No final, a gente corrigiu tudo. A gente corrigiu tudo naquele dia e ele falou, acho que nós terminamos, né? Eu falei, não, por mim, tá bom. Ele falou, não, então eu vou mandar para a editora-chefe, né? Já vou falar para ela que nós terminamos e mandamos. Aí mandou. Aí deram alguns dias, mas aí foi mais rápido ainda. Tipo, aí a editora-chefe mandou um e-mail de volta, aí dando os parabéns, que o nosso artigo tinha sido aceito. Adorou, né, porra? Caramba. E ela elogiou, né?
E ela elogiou, porque a gente conseguiu, em vez de demorar uma semana, a gente conseguiu fazer em um dia tudo, né? Que Não, tinha mas que ser feito. eu não sei se é porque eu adoro o tema, Flávio, mas assim, o texto ficou muito leve, cara. Ficou agradável Ficou, de ler, cara. ficou. Ficou bom Não, e e isso era uma coisa que eu falava muito pro Pedro, e o Pedro falava para mim, falou, cara, a gente conseguiu escrever o que a gente queria, né? E é um desafio enorme você colocar aquilo lá no papel, né? imagina. Colocar no papel em inglês, Sim, né? E ficou muito bom. Ficou muito bom. Tinha umas linguiças no meio lá que a gente tinha colocado, a gente cortou tudo. Ficou muito objetivo, né? Ele ficou, ficou muito objetivo. ficou muito. E foi muito elogiado, inclusive pelo corpo editorial lá. Eles gostaram bastante, né? E ficou muito claro, assim, todos os steps, né? Todos os passos. E isso é uma coisa que eles pediram para a gente na carta, quando eles fizeram a primeira revisão. Ele falou, ó, tá bom, vocês têm um material bom, só que não está muito claro, né? Vocês precisam melhorar a forma como você coloca o texto para ele fluir, para explicar os steps do Porter lá, né? Sim. Do VBHC. Aí foi onde a gente se reuniu e colocamos lá as coisas e a gente mudou o texto e fez a formatação final. E foi muito legal, assim, você tem um aceite de uma revista dessas, assim, Pô, mas sabe, foi legal para mim, cara. Imagina para vocês. Pô, não, completamente inesperado, pô. na doideira mesmo de vamos escrever, vamos escrever. E a gente escreveu e mandou e foi bem legal. E é aquilo lá mesmo, o que foi feito, você foi lá para Campinas, você viu, Sim. né? É exatamente o que está lá, é toda parte de centralização, de unificação, colocar tudo num lugar só, de fazer os exames no mesmo lugar, os nossos prontuários todos estruturados, né, para coletar os dados clínicos, a forma como a gente extrai, como faz Não, a e análise. a clínica ficou objetiva também, né, Flávio? Essa é a grande realidade, né? Não tem aquela desnecessário deslumbre. É super bem feito, é super. Obviamente que é um local super diferenciado, né? A gente tem nossa situação de país aí que a gente conhece, então não tem comparação. O local é completamente diferenciado, mó barato, mas assim, e tem alguns locais que tem uns luxos completamente desnecessários, né? Para dizer que o Sim, negócio e assim, a sensação ali que eu tive, pô, o centro cirúrgico, putz, barato aquilo ali, todo que foi construído da forma que foi construído, aquilo ali é tipo. É Disney para oftalmo, pô. Entra aquilo ali e fala, poxa vida, quero ficar aqui brincando aqui. não, eu acho que foi bem legal, assim, e foi isso, foi uma experiência muito bacana, e, e vamos ver, repercutiu bastante, obviamente, né, positivamente, no meio aí, entre os oftalmos, entre o pessoal que faz VBHC mesmo, e foi muito bem recebido, e foi bacana, foi bem legal mesmo. Para a gente Ah, foi. em relação ao trabalho, agora tem que torcer aí. Agora, se bem que vai esse episódio aqui, agora eu não sei que dia. Hoje a gente está dia 4 de maio, gravando. Acho que o episódio sai antes aí do. Não sei se sai antes ou depois do resultado aí do. Lá do. O prêmio ia ser, acho que é semana que vem. Ah, não, sai depois, sai depois. Então vai ser depois, o prêmio é semana que Quando vem. sair, a gente já vai ter já a resposta aí. Vamos ver. Aí na Não vai ser torcida. fácil, não vai ser fácil ganhar, né? Mas. Não, mas assim, de qualquer forma, eu gravei no final do ano, no início desse ano, agora não lembro, com o Pedro Magalhães, que ele ganharam lá da Join Vasque, tá? Que é um programa de AVC que tem lá em Joinville, e eles ganharam o prêmio ano passado, né? E o que ele falava é tipo, putz, o fato de ter sido selecionado para estar lá na Exatamente. final é um negócio completamente diferenciado. E eu acho que coloca o nome da oftalmologia nacional num patamar fora do comum, e obviamente que o nome de vocês todos num patamar fora do comum, que vocês nem precisavam disso, mas é muito legal. Foi uma surpresa, porque foram, acho que 900, quase 1.000, né? 1.000 inscritos por prêmio, eles selecionaram aí os top 20, 15, eu não sei quantos que foram lá para a final, mas foi realmente isso. Eu acho que são 10, cara. 10, foi uma peneira bem grande. Eu sei que foi uma peneira bem grande aí. Não, Então, pra gente, barato. não, pra gente tá ok, entendeu? A gente tá super feliz.
Não, mas pode torcer um pouco mais, pô. Vamos lá, pô. Vai. Não, eu tô otimista. Eu sempre falo pro Pedro, amanhã eu vou encontrar com eles, né, com o Bruno e com o Pedro, que eles vão lá para Amsterdã. Amanhã eu vou me despedir deles lá. Eu sempre falo para ele, ó, traz a taça aí, meu amigo. Tem que trazer a taça, senão não tem Agora é graça. com vocês. Traz a taça aí. Vim de mão vazia, não dá não, pô. Não, vamos ver. Me diz o negócio, aí desconstruindo isso tudo aí para a gente voltar a esse momento aí, porque eu queria muito. E aí acaba que esse início de episódio é sempre tem aquela maior aceitação do público, né? E eu queria muito tocar nesse assunto, porque eu acho que eu quero muito valorizar isso para vocês e para a oftalmologia em geral, que eu acho que a gente precisa valorizar essas coisas, né? Parar com a nossa síndrome de vira-lata, eu acho que a gente tem que bater no peito e levantar essas coisas boas e. Vou aqui vou poluir aqui a nossa conversa, até que ontem eu fiz uma consulta com um paciente que é um amigo hoje, e ele falando que teve contato com um cara que era jurado do Prêmio Nobel. E aí ele foi perguntar, cara, por que não tem Prêmio Nobel no Brasil? Tem Prêmio Nobel na América Latina quase toda. Por que não tem no Brasil? E aí o cara simplesmente falou, porque vocês não querem que o outro ganhe. Vocês não valorizam o trabalho de quem faz bem. Se o cara não é valorizado no país de vocês, se vocês não valorizam as melhores práticas, como é que o mundo vai valorizar vocês? Enquanto a gente continuar com essa porcaria de não... Pô, qual o problema do outro ser bom? Qual o problema de outro lugar, tal? Aí isso não vai mudar. E acho que é muito importante. Vocês, assim, têm que tirar o chapéu aí pelo que vocês fizeram, que eu acho que vocês fizeram de uma forma... E fora que foi muito bom, como a gente já falou aqui. Parabéns, de verdade, cara. Acho muito legal, fico muito feliz. Obrigado. Não, a gente ficou muito feliz, né? A gente ficou muito feliz mesmo, porque é uma coisa que a gente acredita. Né? Isso que é o mais legal. A gente sabe que não é um modelo que vai salvar o mundo, mas pelo menos é uma coisa diferente. Mas é um modelo. Exato. É uma coisa diferente. Há uma esperança, exatamente. Entendeu? Exatamente. Me diz um negócio, Flávio, me conta aí um pouquinho. Tua infância. Você é São Paulo mesmo, de capital? Sou São Paulo da capital. Eu sou São Paulo da capital e da Vila Clementina. Porque meus pais são médicos, né? Os dois? Meu pai é oftalmo, os dois. O meu pai é oftalmo, a minha mãe é pediatra. E os dois são formados na Escola Paulista. Né? E os dois são da mesma turma. Os dois são da mesma turma, formados na escola. Mas eu não me formei na escola, né? Eu não me formei na escola. Mas eu cresci praticamente na Vila Clementino, aqui na região, né, aos redores do Hospital São Paulo, porque eles trabalhavam... Minha mãe sempre foi da escola, ela se aposentou na escola, né, ela é pediatra, mas ela era do Departamento de Medicina Preventiva. Tá. E meu pai ficou um tempo na escola, mas depois ele saiu, ele foi para a clínica e ficou na clínica dele. Então eu sempre morei por aqui. Estudei por aqui. Eu tenho dois irmãos. Também médicos também pela escola? O louco sou eu. O louco que seguiu os pais sou eu. E você é o mais velho? Sou mais velho. Faz sentido. Faz sentido, né? Ainda mais de família japonesa. E aí eu estudei aqui, eu estudei num colégio super tradicional aqui de São Paulo, que é o Colégio Bandeirantes, né? E de lá eu passei na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Eu passei do colegial direto para lá, e foi para lá que eu fui. E era engraçado, porque na minha classe do colegial eu era o único, assim, convicto que não ia sair de São Paulo. Eu vou estudar na Faculdade de São Paulo, ou eu vou estudar na USP, ou eu vou estudar na Paulista, ou eu vou estudar na Santa Casa. Eu não vou estudar em lugar nenhum mais, eu não vou para o interior, porque esse negócio de ficar tendo que lavar roupa, esse negócio de ter que ficar indo no supermercado, para quê? Para quê? Eu tenho a mordomia na minha casa, então eu vou ficar na minha casa. Eu era muito ciente disso, entendeu? Cara, pergunta quem foi o único da classe que passou fora de São Paulo. Eu. Meus amigos são todos da USP, da Paulista e da Santa Casa. Eu fui o único que foi para o interior. E como é que foi isso, Flávio? Foi ruim para você na época? Como é que você lidou com isso? Não, então, foi uma coisa de louco, porque eu não ia, óbvio. Eu não queria ir. Né?
Eu não queria ir. Então, e eu prestei o vestibular de Botucatu porque meus amigos prestaram. Eu lembro até hoje, eles foram fazer inscrição, falaram, vamos se inscrever na Unesp também. Eu falei, não quero. Não, vamos. Eu fui lá me inscrevi, né? E aí eu nem sabia que tinha passado. Foi um amigo meu que me ligou. Falou, você passou lá em Botucatu. Eu falei, que legal, tá. Beleza, obrigado. Tchau, pá. Desliguei o telefone. Aí minha mãe descobriu. Já tinham saído os outros resultados, Flávio? Já tinham saído. Eu já estava matriculado no cursinho, já ia fazer cursinho e acabou, né? Aí minha mãe você descobriu. engavetou Botucatu? Não. É que eu não ia fazer a matrícula. Não, então, isso que eu tô falando, você engavetou, que eu digo que você não contou para ninguém. Passou, não é isso que eu quero ficar em São Paulo. Exato. Não falei para ninguém, falei, não, tá bom, obrigado, mas eu não quero, eu vou ficar em São Paulo. Tá. Minha mãe descobriu, cara. Ela virou para mim, mas me deu um sermão. Sabão. E virou para mim e falou assim, olha, você passou numa das melhores faculdades, eu tenho muitos amigos que são formados lá. Tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar hoje. Verdade. Então, eu não admito que você não vá lá, pelo menos dar uma olhada na faculdade. Vai lá. Se você não gostar, não tem problema. Você volta, faz o cursinho e acabou. Mas vai lá ver. Você passou. Não custa nada. Tá bom, vamos lá. Ela me socou dentro do carro e me levou lá para Botucatu, para matrícula. E minha mãe, cara, a minha mãe, ela é muito ativa, né? Ela pratica esporte. Minha mãe foi da Atlética. Minha mãe jogou a primeira intermédia, né, da história. Frequentava a Atlética. Era uma coisa de louco. Foi muito engraçado. Ela chegou lá. Vai fazer a matrícula do meu filho aí. Tá, onde que tem que assinar? Assina aqui, assina aí. Eu lá assinando a papelada, louco da vida, né? Os caras cortando meu cabelo. Tá, corta aí, vai sair cresce de novo. E depois, né? Depois deu no que deu. Mas aí vai assinando lá. E era muito engraçado, porque ela virou assim, o que tem que pagar aí? Não, a senhora, aqui não precisa pagar, não, essa faculdade é pública. Não, eu sei que é pública, mas não tem que pagar taxa de matrícula? Não, senhora, não precisa pagar nada, não. Mas nada? Eu falei, não, seu filho passou numa faculdade pública. Pô, mas não tem nada para pagar? Não. Onde que é a Atlética aí, de vocês? Onde que é a Atlética? Eu falei, não, tem uma mesa da Atlética. O que vocês vendem? A gente vende boné. Eu quero um de cada. Me dá tudo aí. Me dá tudo. Aí comprou tudo que tinha da Atlética lá, deu para mim, assim, falou, agora você pode ir embora. E aí eu comecei a faculdade, tudo diferente, né? Esquema completamente diferente, morando no interior sozinho, num pensionato, primeira vez, num pensionato lá, um monte de gente, tudo amontoada lá, você sai de casa. E aí, cara, eu falo para você, Ricardo, o maior divisor de águas da minha vida foi ter estudado lá. Cara, eu já fiz Johns Hopkins, já fiz não sei o que, estudei um monte de lugar, eu estou na escola, mas o maior divisor de águas da minha vida foi ter ido para lá. Entendeu? Por quê? Uma coisa assim. O que mudou na tua cabeça? Cara, tudo, né? Você sai de um moleque xarope da Vila Clementina, aqui de São Paulo, que tem tudo dentro de casa, para você ter que se virar, meu amigo. Entendi. Toma aí, cara. Furou o cano, arruma. Caiu o telhado da casa, sobe no telhado. Você tem 17, 18, 19 anos, você tem força, entendeu? Não tem como ir para a faculdade? Se vira, pega ônibus, vai de carona, vai a pé, entendeu? Banco. O que era banco? Você precisa entrar com 16 anos, eu precisava entrar em banco? Fazer o que dentro do banco? Cara, você precisa abrir uma conta aí. Vai lá no banco pagar as contas. E naquela época não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha nada. A gente literalmente tinha que ir para os lugares, né? Então, para mim, foi muito bom. E essa convivência com as pessoas foi muito bom. Você não tem a família, né? Você não tem a família. Você acaba a aula, você não volta para casa dos teus pais, você volta para os seus amigos, né? Então, eu morei num pensionato lá por 6 meses, era uma casa de estudantes, mas depois eu morei em república. E a república é outro aprendizado, né? Porque aí entre os conflitos, cara, eu morava com os caras da agronomia lá, que era guerra. É a coisa mais louca, assim, né? Eu brinco, porque a gente pessoal que fazia medicina, sem preconceito, tá? Porque a minha esposa é agrônoma.
Mas eu brigava com os caras e falava, meu, vocês não estudam, cara. A gente precisa estudar, meu. Vocês não estudam, a gente precisa estudar. Não bate os horários, fica aquela bagunça. Você tem prova de anatomia no dia seguinte e os caras estão lá no churrasco, né? Detonando a casa. Mas foi muito legal. Assim, foi uma vivência, assim, que, cara, A diversidade você, na veia, né? cara, e você fazer faculdade no interior, ainda mais no interior de São Paulo, né? Quanto tempo Não que sei se dá, Flávio? daqui de São Paulo dá umas 2 horas e meia. Dá umas Você não duas horas e voltava, meia de carro. então, final de semana? No começo eu voltava de ônibus, né? Eu Aham. não dirigia, era ruim pegar a estrada, voltava de ônibus. Aí depois, quando você está no quarto, quinto, sexto ano, você volta menos mesmo, né? Aí você acaba ficando mais lá, porque começa a dar plantão, fica muito cansado, você entra nas escalas loucas de plantão do internato, tudo, aí você acaba ficando. No começo eu voltava, mas depois você não volta mais, você fica lá, você começa a fazer amizade na cidade, né? Dentro da cidade, não é só mais seus amigos da faculdade, teus vizinhos começam a virar seus amigos também, e você começa a frequentar as coisas da cidade também, e acaba virando a tua casa. E para isso, para mim, foi uma coisa assim muito legal mesmo. Foi uma coisa, eu sou apaixonado pela faculdade, eu volto lá todo ano, né? Hoje eu sou muito convidado para dar aula na pós-graduação deles e na residência também, né? Eu tenho vários colegas que estão lá ainda. E para mim é um prazer. Eu falo que aula de lá é difícil eu recusar. Eu acho que eu E, nunca recusei, assim, e só você que teve essa vivência aí, qualquer tipo de preconceito que alguém tenha, você vê como ignorância. Você acha que total. não faz nenhum Não, sentido não faz. na Eu cabeça que acho você tinha. que exato. E eu acho que é uma vivência que você precisa ter. Assim como hoje a gente fala para o pessoal ir para fora do país, né? Ter essa vivência fora do país. Mesma coisa. Né? Eu tenho, inclusive, o filho de um primo meu, primo de primeiro grau mesmo. Ele passou lá o ano passado. E ele já Aham. estava frequentando a Santa Casa aqui em São Paulo. E aí a mãe dele me ligou, né? Falando, para onde que ele vai? Eu falei, olha, você vai perguntar para mim? Ah, não tem dúvida. Não tem dúvida que ele tem que ir para lá. Aí eu falei, vai ser bom para a vida dele, né? Vai ser bom para a vida dele. Ele vai aprender a se virar, ele vai aprender a fazer um monte de coisa, ele fazer amizade. E é uma amizade que você realmente dura pro resto da vida, né? É bem bacana. Você conhece não só a tua turma, mas você conhece todo mundo para cima e todo mundo para baixo. Né? Você está no primeiro ano, você conhece até o sexto. Quando você está no terceiro, você vai do sexto ao primeiro. Quando você está no sexto, você vai até o primeiro, os residentes, você conhece. É uma salada. Né? E Então, você é foi muito para legal. Atlética ou porcaria nenhuma? Você só tinha todas as camisas e todos os bonés da Atlética, mas você não frequentou a Atlética nenhum dia. Não, frequentei. Joguei 6 intermédios e 2 pré-intermédios, que é a segunda divisão. Né? Mas foi bom, foi bom. Não, participei bastante. Foi uma experiência E, legal. e como é que foi o curso? Foi focado para medicina? Isso é algo que muita gente me pergunta. Eu tenho feito bastante essas conversas aí com estudantes de medicina e tudo mais, né? E muita gente pergunta, né? Ah, poxa, vale a pena eu focar no oftalmo desde o início? Meu pai é oftalmo, então vou fazer só isso. Ou não, vou fazer uma faculdade mais holística e no final eu escolho. Como é que é a tua visão e como é que você fez? Eu não tinha esse foco em oftalmo, não. Né? Tanto é que uma das professoras lá, ela até brinca que ela ficou sabendo que meu pai era oftalmo depois que eu entrei na residência. Né? Até então ela não sabia, porque eu ficava de boa, né? E eu realmente tinha essa visão de tentar ver de tudo. E eu não Uhum. sabia realmente o que fazer. Né? A oftalmo veio naturalmente, obviamente, por causa da influência do meu pai, mas isso foi realmente lá para o sexto ano mesmo. Até então eu via de tudo. E eu acho que você tem que ver de tudo. Né? É que nem eu falo, a gente estava conversando antes, né, de você sempre tentar pegar o máximo de conhecimento possível. E eu acho que é isso. Tá? Eu acho que você tem que aproveitar, tem que aprender. Acho que o currículo médico deve ter modificado um pouco em relação do que era antes, né? Acho que eles aprendem algumas coisas a mais aí, mesmo porque tem mais doença agora também para eles estudarem, né? Mas eu acho que vale a pena você entrar com a cabeça aberta e aprender de tudo, se formar como médico mesmo.
Você se forma como médico e depois você foca na residência, porque a residência é o diferencial nosso, né, Ricardo? É quando você realmente bota a mão na massa e você aprende aquela especialidade que é o que realmente você vai fazer. Mas a hora que você tem uma base médica muito boa, isso aí acaba fazendo diferença também, né? Então, eu acho que tem que focar. Eu sou mais a favor de focar no geral. Eu conheci gente que entrava em faculdade focando na especialidade já. Já conheci. Não, Né? e tenho Mas... conversado aqui com um monte de gente. Tem gente que focou e deu certo. Não acho que a Exato, questão não é crítica, né? exato. Individualidade, né? Mas pensando num certo padrão, né? Eu concordo com você. Eu acho que facilita até as frustrações de uma escolha equivocada no futuro. Você consegue ter mais armas para mudar o caminho, né? Você sabe uma coisa que aconteceu agora na pandemia? Nós fomos convocados para dar plantão de Covid, né? A linha de frente estava tão Convocados é exaurida uma boa palavra. que, que, Você foi que eles intimado. foi intimado, nós fomos mesmo. Ah, Pô, o por isso que eu oftalmo, falei, você convocado não, estava muito bonito essa palavra. não, cara, você não chama um oftalmo para dar plantão de clínica, né? Você Exato. só intimando mesmo, porque não Lógico. tem como. Pra você ter ideia, eles chamaram a oftalmo, a otorrino, a dermato, a rádio e a ortopedia. E Sim, nós entramos na escala. Nós entramos na escala. E o pessoal apavorado, todo mundo falou, cara, o que eu vou fazer? Nós temos 20 anos de formado, sim. e a oftalmo, em especial, é o pessoal realmente mais antigo, né? Com mais de 20 anos de formado. Falei, cara, nós vamos em 20 anos de formado, para linha de frente, nós vamos fazer o quê? Aí Sim. eu ficava brincando, ó, galera, se tiver que entubar, acho que eu lembro ainda, hein? Se vai fazer uma gasometria, eu também lembro, viu? Porque lá em Botucatu a gente fazia muito, né? A gente fazia muito mesmo. E a gente teve essa formação bacana, muito na prática, mão na massa, principalmente no internato, né? Então eu falava, ó, se tiver que fazer uma gaso lá, não sei se eu acerto de primeira, mas acho que eu consigo tirar um sangue arterial lá, viu? Então, assim, é bem isso. Eu acho que a formação é importante mesmo, né? Então, se você focar no negócio só, acho que você vai acabar perdendo só. Você perde as outras coisas. Isso é legal ter, porque depois na especialidade, você vai focar mesmo. Aí é hora de focar mesmo e você vai ver tudo, né? E me diz o negócio, outra coisa que você estava falando da questão internacional. Vocês, principalmente na escola, têm isso muito forte, né? Da questão da busca, né? Da experiência internacional. Você tinha isso na faculdade, em algum momento? Alguém te informou, te ofereceu essa possibilidade? Nunca foi tua Não, cabeça? não, sempre foi porque meu pai ficou fora também, né? Ah, teu pai ficou fora? Meu pai fez Porto Rico, né? Ah, Aquele curso de Porto Rico, de ciências sei. básicas de Porto Rico que o pessoal vai. E meu pai ficou no Johns Hopkins também, Ah, né? que legal. Foi fellow do David Guyton, né? Que é filho do Guyton da E do gato? fisiologia lá do livro. Aham. E o Guyton era oftalmopediatria e refração lá do Hopkins e meu pai acabou ficando com ele. Ficou um tempo com ele lá. Então eu tinha já essa noção de que ir para fora é legal. Eu sempre tive, né? Então na faculdade eu já tinha essa ideia. Eu vou fazer a faculdade, vou fazer residência para algum lugar eu vou. Mas nem que for para ficar um mês, mas eu vou. Então eu sempre quis ir, né? Mas você ficou, É mas você foi que durante a faculdade? não, durante a faculdade não fui. Não fui. Aí eu fiquei focado na faculdade mesmo. Eu só fui depois que eu terminei a residência, que eu fiz o fellow, aí eu fui. Né? Eu fui bem para frente. Porque eu terminei a faculdade, depois eu fiz residência, eu fiz os 2 anos de residência lá em Botucatu mesmo, da Oftalmo, porque na nossa época eram 2 anos, né? Eu não sei se o seu eram 2 anos ou já Não, eram eu já três, peguei mas... três. Eu já peguei três. Então, eu peguei 2 anos ainda, então você prestava a prova do CBO no final da R2, né? E Tá. aí o que acontecia? O R3 era um ano opcional para a maioria dos programas de residência. Ele existia, mas ele Aberto era ainda opcional. ou você já fazia já segmento anterior? Você já fazia Não, já... então, aí que aconteceu? A Escola Paulista abria vagas de R3, entendeu? Tá. Então, o R2 da escola, para passar para o R3, ele tinha que fazer uma prova. Só que abriam vagas para pessoas de fora. E aí eu prestei e eu fui fazer o R3 na escola. Foi aí que eu entrei na Escola Paulista. Então, eu fiz o R1, R2 lá e o R3 eu entrei na Escola Paulista. E aí, naquela época, dividia-se o R3 em segmento anterior e posterior. E eu fui para o R3 do segmento anterior.
E é aí que começou toda a história. Aí eu fiz um ano de R3 lá com o pessoal. Depois na verdade, eu fui fellow da E aí, e Catarata. aí, e aí, e aí essa tua primeira vivência de escola? Ah, loucura. Foi diferente, foi impactante? Foi. Como é que foi para você que estava em Botucatu chegar na escola? Não, foi. É a mesma coisa que os fellows que vêm agora de fora sentem quando eles chegam aqui, igualzinho. É extremamente impactante. O serviço é muito grande. Eu lembro eu cheguei, minha primeira semana, eu comecei no estágio da córnea, né, no ambulatório de córnea, e eu lembro que acho que o primeiro ambulatório que eu fiz foi o da Luciene. E era uma coisa de louca, assim, aqueles milhares de pacientes, topografia, na época era topo, né? Eu não tinha topo lá na residência. Aqueles mapas topográficos voando, assim, no ambulatório de tudo quanto é canto, e eu olhava e falava, que isso, meu amigo? Eu sabia que era uma topografia, mas não sabia o que eram 500 topografias voando numa manhã, assim, no ambulatório, né? E aí, assim, pra você ter ideia, a primeira semana, eu lembro até hoje, eu chegava tão cansado que eu dormia. Eu dormia de jaleco. Eu deitava na cama e dormia de jaleco. De tão cansado, que era tanta informação, né? Mas aí depois você vai pegando o ritmo. Eu peguei uma turma de residência muito bacana. Eu peguei o pessoal da escola, que era a minha turma, né? Meu grupo de residentes do mesmo ano, é uma turma Quantos eram, muito Flávio, especial. o teu Eram R3? 15, Ah, 15, 15. 15 R3, 15 R2 e 15 R1s. Então era uma coisa, era enorme, né? E então foi muito legal, assim, foi muito rico. E naquela época a oftalmo ela se concentrava na Rua Botucatu 820, né, que era as casinhas lá. Hoje ela é um pouco mais espalhada, então ela ficava na casinha, o único setor que era fora era o Encate, né, que era o setor da catarata. Então a gente ficava muito junto. Os residentes ficavam muito, a gente se encontrava muito, a gente se falava muito com os fellows também, de todos os setores, né, do glaucoma, na retina, córnea. Então a gente Obrigar, circulava brigar com bastante essa lá e era galera é um bacana. problema, hein, pô? É, Ficar junto o é, dia inteiro, pô. dia inteiro, não era fácil não, viu? Mas foi muito bom. E aí eu continuei, eu fui para o fellow da catarata, mas eu nunca saí da córnea, né? Eu sempre frequentei o ambulatório da córnea. E esse R3 do segmento anterior tinha muita córnea. Era praticamente um fellow de córnea. A gente fazia córnea refrativa, catarata e glaucoma. Mas a nossa carga horária na córnea era muito grande, né? Então, eu gostava bastante, acabei ficando na catarata como fellow e na córnea como um xereta, né? Como um voluntário. Então, eu Uhum. ficava lá no ambulatório, atendia, ajudava, e eu fui ficando. E aí, depois de lá, eu fiquei uns 2, 3 anos assim, aí depois eu fui para fora. Aí que eu fui para fora. Como é que você foi buscar o ir para fora? Onde é que foi aí a Então, essa minha inspiração história aí? para Fala teu fora foi pai. uma coisa. Então, essa história para fora foi uma coisa meio diferente também, porque a, a escola tem essa tradição, né, esse costume de mandar as pessoas para fora. Então, era quase que meio automático. É você fazer após sair da residência, fazer a pós-graduação, né, um mestrado, doutorado ou doutorado, e buscar tua experiência fora e depois voltar, né? E, e aí, em 2002, mais ou menos, eu terminei o R3 em 2001, 2002, 2003, eu já estava sentindo que estava chegando a minha vez de ir para fora. E aí eu lembro até hoje que foi numa academia americana que a gente foi, acho que foi em 2002, se eu não me engano, que foi em Orlando, na Flórida, e a gente tinha levado um pôster para apresentar, e trabalho científico na academia americana não é tão comum assim, né? É difícil até deles aceitarem. A gente aceitaram um pôster nosso lá, da catarata, de uma das fellows da catarata, e como eu estava indo, a gente foi levar. E na época quem era o chefe era o Eduardo Soriano, e o Soriano, ele estava com o pôster, e a gente tinha que pregar esse pôster, tipo, 8 horas da manhã, no centro de convenções lá em Orlando. E aí eu combinei com o Edu, né? Falei, Edu, vamos lá cedo, a gente prega. Eu cheguei cedo lá e nada dele aparecer. E eu lá esperando, daí a pouco aparece o Eduardo com o pôster lá. Não, vamos pregar, vamos lá, beleza. Aí a correria e tal, colocamos o pôster lá, tudo certinho. Falei, agora vamos tomar café. Vamos tomar café da manhã. Ah, a gente foi tomar café da manhã. E aí, nesse café, eu falei para ele, falei, Edu, tá na hora de eu ir, né? Já tá na hora de eu vir, né? Porque eu tô nos Estados Unidos, ó, tá na hora de eu vir para cá, né? Aí ele olhou e falou, realmente, tá na hora já de você vir, tá chegando a tua vez. Eu falei, mas não sei o que eu faço.
eu não sei para onde ir. Aí ele falou, o teu pai fez Hopkins e o Eduardo fez Hopkins também, né? Ele foi fellow do Walter Stark. E aí ele falou, você não quer ir para o Hopkins? Eu falei, não, eu quero. E aí o Eduardo, ele virou e falou para mim assim, você gosta de saúde pública também, né? Eu falei, eu gosto, porque a minha mãe era da preventiva aqui da escola e ela fez um estudo da colônia japonesa em Bauru, e era um estudo epidemiológico, então eu ajudava muito eles a coletar dados, tudo. Então eu fui também PIBIC da saúde pública na faculdade, tudo, e eu gostava muito dessa área de saúde pública. Aí o Eduardo virou para mim e falou para mim, olha, tem um programa na Hopkins que é de saúde pública e oftalmologia. Por que você não vai dar uma olhada nisso daí? Eu falei, tá bom, deixa que eu vejo. Aí eu comecei a correr atrás. E aí eu descobri que era um programa de mestrado em saúde pública, vinculado ao departamento, vinculado, na verdade, à Escola de Saúde Pública, né, da Johns Hopkins, mas com o programa em conjunto com o Wilmer, né, que é o departamento de oftalmologia lá. Eu falei, pô, é isso aí que eu quero. Como é que eu faço para entrar nesse negócio aí? E aí começou a saga. Porque eu não sei se você sabe como funciona o sistema educacional lá. O sistema educacional americano, ele é assim, você termina o colegial e aí você vai para a universidade, que é o college, né? São 4 anos normalmente, de 2 a 4, dependendo do que você vai fazer, mas normalmente são 4 anos. Só que quando você termina o college, você tem um nível bacharelado, vamos dizer assim, né? Você não tem o nível de graduação que eles chamam, tanto é que eles chamam o college de undergraduation, né? Aham. Saindo do college, você tem 2 caminhos, né? Você tem o caminho que eles traçam mais profissional e tem o caminho mais acadêmico. O profissional, quem está no caminho profissional? Todos os doutores, que são os médicos, né? Os MDs, os dentistas, os veterinários, os farmacêuticos, os advogados. Então, você faz 4 anos, depois você faz 4 anos a mais desse braço mais profissional, né? Só que tem o braço acadêmico, que são os masters e os PhDs, né, que são os mestrados e os doutorados acadêmicos. Eu falei, bom, então eu vou ter que fazer o mestrado, beleza, o que eu tenho que fazer? Meu amigo Ricardo. E aí, você tem que entrar num processo de seleção, né, que eles chamam de application. Você tem que fazer o application, que é todo o processo de seleção deles. E aí você entra no site de cada escola e tem lá todo o processo que você tem que fazer passo a passo. Que é basicamente o seguinte, você precisa ter cartas de recomendação, que são 3, né, no mínimo. Você precisa escrever uma carta, que eles chamam de personal statement, né, para falar a tua vida e o que você quer, o que você fez, né, o que você faz e principalmente o que você vai fazer no futuro. Que é uma baita dificuldade para a gente, diga-se de passagem, né? E eles têm uma É, certa tradição de fazer isso, né? exato, tudo faz isso. E a gente nunca faz isso. É muito interessante. O processo em si é Caramba, né? muito Com o legal. processo de autoconhecimento, né? O processo em si é super interessante. Só que eu tinha que fazer umas provas, né? Eu tinha que prestar o TOEFL, né, por causa do inglês, que não é uma língua nativa, só que tem uma outra prova que chama GRE, né, que é o Graduate Record Examination. É o equivalente ao GMAT que quem faz MBA faz. Sim. É uma prova de matemática, inglês e redação. Meio A lógico. matemática é uma matemática de 8ª série, assim. Então, é uma matemática que não é difícil, só que você precisa saber fazer rápido, porque não dá tempo de você responder tudo se você não souber fazer rápido. O inglês é extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque é um inglês, não é que cai aquela gramática que você aprende na escola. Tá? É um inglês de vocabulário. Só que é um vocabulário difícil. Para a gente, na verdade, a gente teria até um pouco mais de facilidade, porque cai muito vocabulário com radicais gregos, radicais latinos, que para o americano é o bicho, mas para a gente tem muitas palavras em português, né? Mas mesmo assim é muito difícil. E a redação, que aí tem que ser uma redação no nível um pouco melhor.
Só que eu tinha que fazer isso tudo num período muito curto de tempo, né? Porque eu tinha que... A turma que eu ia entrar começava em 2004, e a gente já estava em 2003. E eu comecei a entender o processo já quase no final do semestre de 2003. Então, eu tinha que fazer tudo até dezembro de 2003, que era o deadline do application. E aí eu tive a ajuda de uma pessoa, né, que eu acabei contratando para me ajudar no processo de escrita, de orientação, de preencher formulário e tal. Valeu a pena, Flávio? Ah, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Facilitou muito, né? Os professores me escreveram cartas, né? O Rubinho me escreveu carta, o Sato me escreveu carta, alguns professores de fora que eu conheço também também escreveram algumas cartas, e aí eu mandei todo o pacotão e mandei para lá. Aí a gente também tem alguns golpes de sorte, né? Em dezembro de 2003, o departamento, todo mês de dezembro, o departamento tem o Research Days, que é o dia da pesquisa nosso, que é feito em inglês. São 2, 3 dias que todo o departamento apresenta a produção científica do ano, né? E nesse ano, em 2003, quem veio para o nosso Research Days como convidado internacional foi o professor que era o diretor desse programa, no Hopkins, o John Camping. E foi muito bacana, porque aí eu saí com ele, a gente começou a conversar, e ele me explicou, né? Falou, olha, realmente, não tem como. Se você quer ir, você tem que fazer o application, porque o programa é vinculado ao programa de mestrado da Escola de Saúde Pública. Falei, não, tudo bem, mas só estou avisando que eu vou, hein? Eu falei, tá bom, faz aí, vamos ver. Mas dava para ter ido no outro ano também, né? Você podia fracassar. Não dava por causa do programa da oftalmo. O programa do mestrado tem todo ano, mas esse programa da oftalmo, a turma ia acontecer em 2004 e depois, quem sabe quando, e não aconteceu mais. Minha turma foi a última. Oficialmente, a minha turma foi a última. Então, eu fiz o application, e aí, em dezembro, e aí mais ou menos acho que janeiro, fevereiro, março, um pouco mais para frente, março mais ou menos, eu tive a resposta que eu tinha sido aceito, né? E aí foi a correria também, porque aí é visto, um monte de papelada, tal, porque você entra com visto F, né? Que é casado, como é que estava essa realidade? Solteira, não, estava solteiro. Estava solteiro. E aí eu fui. Como estavam os vínculos profissionais em São Paulo? Eu já tinha largado tudo. Né? Trabalhava alguma coisa? Como é que estava? Eu tinha largado quase tudo que eu trabalhava. Então, eu trabalhei com ele um tempo, mas na clínica dele, mas eu larguei, foi a primeira que eu larguei. Aí eu já tinha a Vermais, né, que não chamava Vermais, mas eu já tinha o embrião dela, né, que é onde o Pedro, o Bruno e a Carol são sócios hoje, eu já tinha o embrião dela funcionando, e aí eu deixei ela em stand-by, vários amigos meus depois foram tocando a clínica junto com meu pai, na época que eu tive fora, né, e eu tinha o vínculo da escola já. Você já tinha vínculo da escola? Eu já tinha o vínculo da escola. Aí existe uma licença para você fazer pós-graduação. Então, você pode pedir uma licença do emprego para fazer pós-graduação. Então, eu entrei com essa licença, e aí eu fui. Eu fui em junho, né? Em junho de 2004 eu fui, e aí comecei no programa lá. E foi muito bom, assim, foi um programa extremamente rico, puxado, né? Puxado, mas é muito legal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, nessas conversas com os nossos professores lá, os orientadores de lá, eu falei que no Brasil a gente fazia o doutorado, né, que eu tinha muito interesse de participar de alguma pesquisa, porque fazer pesquisa no Brasil era difícil, então se eu pudesse fazer alguma coisa lá e levar para o Brasil para eu defender no Brasil, seria bacana. E aí eu fui conversar com o John, né, esse que era o diretor, aí ele me vira assim e falou, tá, você precisa fazer um equivalente a um PhD, então. Eu falei, então por que você não faz aqui? Eu falei, pô, mas aí eu vou ter que ficar mais, né? Veja bem, eu vou ter que ficar mais, né? Aí ele falou, você vai ficar uns 4 anos aí. Pelo menos no total vai dar uns 4 anos. Eu falei, não, mestrado era o quê? 2 anos ou um e meio? Mestrado era 1 ano. Era um ano. Aí eu falei, bom, deixa eu conversar com
com a fonte pagadora e os universitários, né, para ver Aham. se a gente consegue alguma coisa. Esse programa era E um programa pago, Flávio. é pago. A pós-graduação toda é paga lá. Ah. É tudo pago. E aí Bolsa nenhuma aqui, CAPES, não, nada. Tá. não porque, ó que doido, né? Por eu ser funcionário público, eu não tenho direito à bolsa, Ah, entendeu? tá. Eu não posso Só concorrer à teve. bolsa. É. Entendi. Então eu não podia, mas enfim. Eu fui, aí eu conversei com o pessoal de casa, meus pais, né? Ele falou, não, pô, se o cara acha que você consegue fazer aí, é uma baita oportunidade, dá um Com jeito certeza. aí. E outra, o dólar não era 5, né? Cara, acho que o dólar era, acho que não Toda a chegava a diferença. 2. Acho que não chegava a 2, né? Então era outra história. Aí eu falei, não, então eu vou fazer. Aí esse meu professor é uma pessoa espetacular, né? Espetacular. Ele virou para mim, então vou fazer o seguinte, ó, você vai fazer o mestrado esse ano e eu vou já te orientar para você fazer o primeiro ano de doutorado junto com o seu mestrado. Então você já ganha esse ano do doutorado, Ah, por junto isso com o você teu ficou mestrado. 4. Que era para Eu, na ficar mais, verdade, era para acabei ficar ficando mais 5. 4, né? É, Ah, eu fiquei 5 no total, na verdade. tá. Tá? Mas Mas o programa de doutorado são 4 anos são normalmente. 4 anos. Aí você conseguiu, tipo, economizar um ano aí no mestrado Eu ficaria 4, mas é e que ainda eu ficou fiz mais um. Tá. eu Ok, entrei num segue aí. fellow no meio aí que eu vou te explicar. Não é Tá. uma salada gigantesca. Aí eu comecei a fazer esse ano de doutorado junto com o mestrado, porque lá é assim, a pós-graduação lá é diferente da nossa em termos dos passos que você tem que seguir até a tua defesa final. Uma vez eu mostrei isso para a Denise aqui no departamento, não sei nem se ela lembra disso, mas ela falou, nossa, não sabia que era desse jeito, porque é diferente. Então, no final do primeiro ano, você precisa prestar uma prova escrita, né? Que isso em todos os programas de pós-graduação, doutorado, tem isso daí nos Estados Unidos. Você presta uma prova. São 2 dias de prova. É uma prova Qual o objetivo da prova, Flávio? te qualificar para você continuar no programa de doutorado. Entendeu? Porque Dá você faz um ano de para você ser créditos. chutado no primeiro ano? Você pode ser mandado para outro lugar, entendeu? Pedido para ser Porque assim, retirado. porque você faz o primeiro ano de créditos, né? Você estuda todos os créditos, epidemia, Tá. estatística, tudo isso daí, e aí você faz essa prova. E eu era pós-graduando do departamento de epidemiologia, né? Tá. Então eu terminei meu primeiro ano, prestei essa prova, eram 2 dias de prova, primeiro dia era a prova de epidemiologia mesmo, né? Questões de epidemia, e a segundo dia era a interpretação de um artigo científico. Passou nessa prova, aí você está apto para começar o seu segundo ano de doutorado. Só que, na verdade, o que aconteceu foi um pouquinho antes. Quando eu estava mais ou menos em meados do meu mestrado, veio um e-mail da Universidade de Wisconsin, de um professor, que é o Ronald Klein. Uhum. O Ronald Klein, junto com a esposa, a Barbara Klein, eles eram assim os papas da epidemiologia nos Estados Unidos há muito tempo. Eles tinham os 2 estudos populacionais mais antigos dos Estados Unidos, as 2 coortes mais antigas, que é a coorte do diabetes, né, da retinopatia diabética, e um estudo chama Beaver Dam, que muita gente já deve ter ouvido falar, né? E ele estava precisando de um fellow. E ele estava precisando de um fellow para trabalhar com ele. Não, peraí, cara. Da onde caiu esse e-mail? Como é que esse Não, e-mail foi parar? porque ele sabia que tinha um grupo de oftalmologia, porque, na verdade, eu entrei nesse programa da oftalmo, mas tinha mais 3 indianos e um africano nesse grupo, nesse programa de mestrado com a oftalmo. Né? Quantos participantes tinham nesse programa de Então, americanos? de oftalmos eram 5, mas o programa de mestrado eram 200 pessoas. Mas aí fazendo um monte de coisa diferente. Tá? Mas na oftalmo mesmo, nesse programa da oftalmo eram 5 só. Tá. E aí ele sabia que tinha um grupo de oftalmos na Hopkins estudando saúde pública. Então ele falou, pô, eu vou lá na fonte, né? Sim. E ele já tinha tido fellows anteriores vindos de lá. Tá.
E aí ele mandou um e-mail para os professores, né? Mandaram um e-mail para o professor, falou, ó, me indica alguém, me indica alguém, me indica alguém. Só que nessa altura do campeonato, o departamento inteiro lá da oftalmo, da parte de saúde pública, do Hopkins, que é um centro que chama Dana Center, já sabia que eu queria fazer o doutorado. Então eles falaram, ó, nosso candidato é o Flávio, porque ele quer continuar aqui com a gente, que ele quer fazer o doutorado aqui com a gente. Então me indicaram para ele. E esse professor, o Klein, ele escreveu muito sobre retinopatia diabética. E Ele a minha escreveu o quê? mãe, nesse estudo que eu falei para você... Repete aqui, por favor, que cortou. Ele escreveu o quê sobre retinopatia diabética? Ele escreveu muito sobre retinopatia diabética. Tá. Então, toda a parte de fatores de risco, toda a classificação dos 7 campos da retina, ele participou de tudo isso daí, dos estudos dele. Tá. E a minha mãe, como eu comentei, ela era da preventiva daqui, e ela fez o estudo nos japoneses, e o que ela estudou nos japoneses? Diabetes, né? Então, ela lia os papers dele, assim, recorrentes, né? A hora que ela olhou, falou, mas é o Klein daqueles papers? Não, eu falei, é ele. Falou, você está brincando, que o cara tá te chamando para trabalhar com ele. Eu falei, tá. Eu falei, você vai? Eu falei, não sei, né? Eu vou fazer entrevista com ele lá, e vamos ver se ele me aceita, né? E aí, fui para lá, fiz a entrevista com ele, e aí, na mesma semana, eu recebi o convite dele para ficar com ele e o aceite oficial para continuar no doutorado. Na mesma semana, lá em Baltimore. E aí foi muito legal, porque aí eu tranquei a minha matrícula na Hopkins e fui para Wisconsin e eu fiquei 2 anos com ele. Né? Aí por isso que eu fui fazer lá você já faz um pós-doutorado se você já é médico, né? Uhum. Então, eu fiz um pós-doc. pós-doc. Você fica doido. Peraí, que conta maluca é essa, cara? Peraí, cara. Vamos lá. Complicado mesmo, bem que... Não, é uma salada. Eu tava achando que você tava exagerando, que a Denise não tinha entendido, que a Denise entende tudo, mas peraí, pô, tá complicado esse negócio. Não, Peraí, é um ano de mestrado que você Isso. Botou para o doutorado. Isso. Aí você fica 2 anos fazendo fellow, 0 Isso. doutorado. 0 doutorado. Na verdade, você aí tinha eu voltei. ficado já o primeiro ano de doutorado pelo mestrado. Aí Isso. você fez a prova. Isso. Você ainda volta para o Brasil? Não, eu volto para Baltimore. Ah, tá, tudo bem. Entendeu? Você falou voltei, eu falei, cara, mas ainda vem para o Brasil, vai complicar mais minha cabeça. Eu fiquei 1 ano em Baltimore, aí eu fiquei 2 anos na Universidade de Wisconsin, aí eu voltei para Baltimore para terminar o doutorado. Aí eu fiquei mais 2 anos lá. Por isso que eu fiquei 5. Perfeito. Entendeu? E aí eu fiquei 2 anos com eles, aí depois eu terminei meu fellow, voltei para Baltimore, e foi muito legal, porque aí eu já tinha todo o material da minha tese, que era o estudo que eu fiz com eles lá de diabetes. Né? Cara, que legal, cara. E aí é legal, Ricardo, porque aí é coisa de brasileiro. O americano, ele é extremamente sistemático, faz as coisas tudo direitinho. E a gente é meio... Cara, uma coisa que a gente não tem é preguiça de trabalhar. E era uma coisa muito legal lá, porque eu estava sozinho, né? Não tinha família, não tinha ninguém, então o que eu fazia? Eu ficava trabalhando, ficava escrevendo, é lógico, passeava, tinha um grupo de brasileiros lá que eu conheci, tudo mineiro, pessoal, gente boa pra caramba, todo mundo voltou, e a gente ficava passeando, mas eu trabalhava bastante, e eu não tinha preguiça, né? Tudo que eles precisavam fazer, eles pediam para fazer, eu fazia, às vezes tinha que coletar sangue de um participante do estudo num posto de saúde no interior lá, pegava meu carrinho, ia lá, fazia de final de semana, eu ia trabalhar de sábado, que para eles é uma coisa... Inaceitável. Como é que o cara trabalha? Era engraçado, na segunda-feira a diversão do pessoal da TI era ficar vendo a câmera de sábado para ver se eu tinha ido no prédio lá trabalhar. Entendeu? Que era uma coisa, para eles era uma coisa louca, mas como é que você trabalha de sábado? Não tem nada que fazer, vim trabalhar. Né? Não conseguia acessar meu computador de casa, vem aqui. Então, isso daí você acaba construindo um relacionamento e uma confiança, e o cara fala, cara, o cara não tem preguiça e o cara dá o sangue mesmo. Literalmente, chegou no meu último mês, meu professor virou e falou para mim assim, eu sei que você está no programa de doutorado, eu sei que você precisa de uma tese, tá? Você trabalhou pra caramba aqui, você pode pegar qualquer pedaço que você quiser de qualquer estudo que eu tenho aqui para você levar para fazer tua tese. Então eu falei para ele, pô,
Obrigado, né? Muito legal. E eu conhecia todos os estudos muito bem, porque eu fazia análise estatística deles. Então, eu conhecia o banco de dados, eu conhecia tudo. Então, eu falei, não. Aí eu entrei em contato com o meu orientador e falei, olha, eu estou pensando em levar esse pedaço aqui, o que você acha? Ele falou, tá ótimo, traz esse pedaço, nós vamos fazer esse pedaço. E aí eu peguei Não pensou em ficar lá, Flávio? nos Estados Unidos, Isso. a capa da Time era o Seu Cristo voando naquela época, meu amigo. Você entendeu, né? Sim, lógico. Entendeu? Era diferente, era diferente. A taxa de desemprego, cara, eu lembro falando para um amigo meu, era o oposto, né? Porque eu peguei a crise de 2008. Sim. Então era o oposto. A taxa de desemprego lá nos Estados Unidos era acima de 10%. O Brasil era 4%. Você foi em 2004, né? É, eu fiquei até 2009. Caramba, você estava na crise lá, né? É, Ai, então meus amigos olhavam e falavam assim, cara, você precisa voltar. Esse país aqui está quebrando. E aí você olhava para a taxa de desemprego, eu falava, a taxa de desemprego do Brasil é 4%. 4%. Você falava, que isso? E lá faltando emprego, né? Todo mundo sendo demitido, o shopping center, as lojas tudo fechando. Eu que acabei louco. voltando. E esse é um processo decisório também que vale um capítulo inteiro, porque é difícil, né? Você decidir que você vai ficar ou você vai embora, né? É que eu realmente decidi que eu vim embora, então... Mas tinha a possibilidade de você ficar. Até por causa de todo Tinha, esse relacionamento que você teve, né? Todo mundo tinha, gostava de tinha, tinha, você. tinha. Não, tinha sim. Se fizesse uma força lá, daria para ficar em algum lugar. É, não, e outro ponto muito relevante que você está tocando aqui, que eu acho interessante até de colocar, né? Como é que eles têm interesse, o que é meio óbvio, mas como é que eles têm interesse na questão do doutorado, né? Porque você fica mais tempo com o mesmo profissional, né? Não fica Isso. girando, né? Não. Diferente do mestrado, né? Acaba tem mais valorização até, é mais difícil, porque fica mais tempo longe do país, mas para ele é super interessante. Eles têm uma pessoa que ele conhece, passou nessa prova aí, nesse crivo aí inicial, né? E aí eu peguei os meus dados e voltei para Baltimore para terminar meus 2 anos. E aí tem mais outros steps aí do doutorado. Você faz umas provas orais. É coisa de louco, assim. É uma coisa surreal. Você faz umas provas com banca do departamento, banca da universidade, aí você faz mais uma prova de não sei o quê, até a sua defesa final. E aí eu escrevi minha tese, fiz a análise toda, eu tinha que terminar uns créditos também, terminei o que eu tinha que E terminar, você defende lá, obviamente, né? defendi lá, minha titulação é toda de lá, né? Defendi lá e voltei. Então, na verdade, eu sou oftalmo, mas eu sou epidemiologista também, Sim. né? Porque eu terminei toda, eu fiz Os melhores. não, eu fiz meu doutorado tudo em epidemia. E foi muito legal, assim, a gente não tem nem o que discutir, entendeu? Assim, é uma coisa que eu vivenciei que poucos tiveram, assim, a oportunidade de vivenciar, né? De ficar tanto tempo com tanta gente boa, assim, bombardeando a tua cabeça o dia inteiro, né? Então, Não, cara, mas é legal você falar também, né? Que apanhou pra caramba, né? Porque as muito, pessoas veem a glória, né? não, Então, assim, o muito, título e muito. tudo mais, né? Tipo assim, tem um mérito gigantesco de quem conseguiu passar por isso tudo, não sei se ileso, né? Mas tá vivo, né? Não, para começar, no meu primeiro ano do mestrado, que foi um ano muito puxado mesmo, eu fiquei mais míope. Eu tava com um espasmo de acomodação. Os oftalmos vão entender. Chegou no final do ano, eu não enxergava a lousa. Aí eu virava para meus colegas oftalmos falando, não estou enxergando a lousa. Aí eles começavam a tirar sarro da minha cara, né? Eu falei, você está estudando muito. Eu falei, mas vou fazer o quê? Né? Aí eu lembro que eu voltei para o Brasil para o Natal. Aí eu fui lá para o meu pai e falei, ó, dilata aí, vamos cicloplegiar, cara, porque alguma coisa está acontecendo, não estou enxergando. Meu grau estava igual. Estava com espasmo mesmo, de tanto ler, de tanto ler, né? Loucura. Não, estudava pra caramba, estudava de domingo, era uma coisa assim, é muito puxado mesmo, muito puxado. E é tudo em outra língua, né? Então você cansa, você fica cansado. Não é Mas essa uma dor coisa de cabeça tem natural. uma hora que para, né, pô? Sim, sim, porque aí você aperta o automático, né? Você aperta o automático e vai. Então você estuda pra caramba, você é muito exigido, tem muita prova, né? Você passa realmente por muitos crivos mesmo, até chegar à sua defesa. A defesa é até tranquila, assim,
comparado com tudo que A você mais de tudo passa. que você estava tudo que você tinha estudado, né? Teoricamente, não tem como você não É. estar preparado, né? Não, você realmente Desse sai muito jeito bem não dá preparado. para enrolar, né? Não, não tem como. Realmente, não tem como, não. E aí você sai você sai num nível muito bom, assim, de conhecimento, né? É bem legal. Hoje, no departamento aqui na Oftalmo, eu ajudo muito, né, o pessoal na área de metodologia, a raciocinar como a gente desenha os estudos, como a gente faz as análises, tudo por causa disso, porque eu fui tão exigido lá que para mim hoje é quase que natural, né? Lógico, coisas muito complexas ainda não, você ainda precisa dar uma estudada, mas as coisas corriqueiras que a gente faz de pesquisa aqui é super tranquilo, né? Mas E isso que você está falando aqui me veio uma pergunta antes da gente voltar aí para a sua volta para o Brasil, que também é algo muito relevante. Sei que eu vou te botar meio que numa sinuca de bico, porque você está correlacionado aos estudos, ao departamento, mas por que os estudos lá dão tanto certo e por que aqui a gente não consegue que os negócios vão para frente com a mesma força que lá fora? eu acho que é um pouco de tudo, viu, Ricardo? Mas é principalmente financiamento. É muito diferente. É muito diferente. Lá existe um padrão, né? Existe uma agência super forte do governo, que é o NIH, né? Existem, lógico, tem a indústria, tudo, mas o NIH é o principal patrocinador, né? Tem outras instituições de fomento, cara, e é dinheiro, porque junto do grant, né, que é o financiamento que você recebe, você inclui tudo, incluindo o seu salário. Tanto é que os ciclos lá são de 4, 5 anos, acho que 5 anos, né, cada renovação. Você Cara, recebia no doutorado? não entendi. Você recebeu no doutorado? Não, então, lá eu recebi uma bolsa. Sim, eu recebi uma bolsa do Departamento de Epidemia. Eu recebi uma bolsa em Wisconsin pela American Diabetes Association, né, a ADA, que eu recebi uma bolsa deles, e depois dos outros 2 anos eu recebi uma bolsa da Epidemia, porque senão não ia ter condições de ter ficado tanto tempo assim, não. Aí deu para terminar. Então, na verdade, o que eu paguei para valer mesmo foi o meu primeiro ano. Os outros anos eu recebi a bolsa, né? Tá, legal. Mas E o volta que para o é Brasil. então, aí eu voltei para o Brasil, e aí eu voltei para o departamento, né? Voltei para a prática da clínica e voltei para o departamento. E aí no departamento, como eu fiquei muito tempo sem fazer cirurgia, eu meio que decidi que eu não ia operar mais. Entendeu? Eu falei, não vou mais fazer cirurgia, né? Porque senão eu ia ter que voltar do zero, ia ter que. Eu falei, não queria operar Levou mais, na né? boa isso, Flávio? Ou foi Muito na difícil boa. para você? Não, super na boa. Para mim foi até surpreendente, porque eu gostava muito. E aqui eu peguei uma fase da catarata aqui que a gente operava muito, né? E a gente operava bastante aqui. Mas acho que foi uma coisa meio natural para mim e foi bem de boa mesmo, foi bem tranquilo mesmo, não tive nenhum problema. E aí eu tinha que decidir para onde voltar, né? Porque também não dava para ficar tanto tempo em tantos lugares aqui, e eu decidi voltar para a Córnea, né? Porque o que eu gostava e gosto até hoje da Córnea são as pessoas, né? É uma turma muito bacana, assim, uma turma que é Quem bem estava no legal, momento? entendeu? E é, e é, e Quem é que é muito estava no bacana. momento? Todo mundo que está até hoje. Todo mundo que está até hoje. É, então era a Denise, a Luciene, eu lembro de ter falado com a Denise, né? Falei, Denise, eu vou voltar para a Córnea. Ela falou, lógico, não, você tem que voltar mesmo e tal. A Ana Luísa, o Zé Álvaro, é, todo esse pessoal, o Elcio Sato, né? Porque que eu fiz ambulatório com ele. Você deve ter sido disputado nessa tua volta para a escola, porque você acrescentava para caramba Mas para não cada foi tão departamento. assim. Mas acho que, na verdade, cara, quando eu voltei, o pessoal achou que não sabia nem o que eu tinha feito lá fora, entendeu? Entendi. Essa é a bem da verdade. Porque eu Isso fiquei tanto acontece. tempo, né? Eu fiquei tanto tempo fora, o pessoal, o Flávio voltou. Ah, legal, beleza. Tá na córnea. Ah, legal, beleza. E aí eu fiquei lá. E aí eu fiquei na córnea, estou na córnea até hoje e continuei trabalhando, mas aí comecei realmente a dar mais apoio para os outros setores, né? Nessa parte de pesquisa. Então, eu ajudei bastante gente da retina, ajudei a própria catarata, né, que hoje é ótica cirúrgica, o pessoal da córnea 100%, oftalmopediatria. Então, a gente vai ajudando quem precisa aí.
E tô aí até hoje, assim. Você Eu voltou tô com foco na escola. Voltei com foco na escola, mas também eu queria começar a minha outra parte. E aí entra Teu pai não pedia ajuda para você, não, pô? do quê? Teu pai não pedia ajuda para você, não? Falava, pô, vamos lá, cara, pô. Vamos tocar um É, negócio lá, pô. coitado, Vai ficar ele só do ajudou lado muito. acadêmico, pô. Então, não, e ele me ajudou muito, viu, coitado. Ele tocou lá meu consultorinho lá, enquanto eu estava fora, o homem ralou lá, foi muito bom. Não, mas aí eu voltei para a escola, mas porque eu tinha esse viés muito forte acadêmico pelo que eu fui fazer fora, né? Mas aí quando eu voltei, eu falei, não, eu preciso ver o outro lado também. Foi quando eu recomecei a trabalhar, né? E aí entrou o pessoal, entrou o Pedro, a Carolina e o Bruno, né? E o Emerson, na época que o Pedro deve ter falado, que teve um que depois voltou para a cidade dele, mas ficamos nós quatro. Aí que eles entraram na história. Porque Sim. quando eu voltei, eles eram R2, né? Uhum. Quando eu voltei, eles eram R2. E eu tenho uma coisa que Ah, eu tenho até hoje. o Bruno também é do ano deles? Os três são do mesmo ano. Os três são da mesma turma da faculdade. Eu não lembrava E, desse detalhe. Uhum. e aí eles terminaram a residência e eles estavam procurando um canto. Acho que o Pedro deve ter falado lá que eu fui falar com o Pedro, veio o pacote completo. E aí nós começamos. Aí nós começamos a ver mais em Pô, mas tu 2012, arrumou um mais ou pacote menos. bom também, né, pô? Ah, não, tem nem o que. Cara, assim, pra você ter ideia, esse acho que é um dos maiores exemplos de ganha-ganha que eu vi na minha vida, assim, entendeu? Que eu vivenciei na minha vida, foi ter juntado com eles. Porque para eles foi muito bom, porque eu tinha já uma estrutura mínima, mas eu tinha o principal, que era a empresa com os planos de saúde, Uhum. né? E então eles ganharam já uns anos de vida. E eu, Sim. como eu fiquei para trás, né? Porque meus colegas foram trabalhando e eu fui ficando, porque eu estava fora. A hora que eu voltei no mercado, eu precisava dar uma esticada, e aí eles deram essa esticada comigo. Então foi bom para todo mundo, né? E a gente está Ah, isso é junto a até melhor coisa hoje. do mundo, né? Quando você consegue que todo mundo saia satisfeito, né? Obviamente que dentro das Então. limitações, E a o história com jogo eles é isso. ganha-ganha, né? É outra coisa, né? É. E aí eu voltei e aí a gente está aí até hoje, né? Na batalha aí. Mas não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Foi muita ralação, muito estudo, muita dedicação. Que são coisas que você olha para trás e você fala, caramba. Quando você falou que você estava lá em Botucatu com os agrônomos e que tua esposa era agrônoma, eu achei que você tinha casado já desde então, pô. Eu estava Não, não, não. tentando construir essa história na minha cabeça. E quando você falou, eu falei, rapaz, cara, como é que o cara Não, ficou não. tanto tempo nos Estados Unidos, Não, não, casado com não, a não. agrônoma Não, desde só foi uma Botucatu, coincidência. pô? Isso aí só foi uma coincidência, só. Só foi uma coincidência. Eu larguei os agrônomos lá na República lá. São meus amigos até hoje, cara. Gosto deles pra caramba. Mas bagunçavam, né? E hoje você está equilibrando aí essa história da escola, o lado acadêmico, a chefia do setor, e trabalhando, você está em quantos pontos aí? Olha, eu só trabalho em dois lugares, literalmente. Eu trabalho na escola e em uma das unidades nossas. Nós temos Tá. 3 unidades da Vermais e a gestão do Veracruz, né? Aham. Eu não trabalho mais lá no Veracruz, eu fico só na nossa Vermais e eu trabalho em uma unidade, que é a primeira, que é a que eu estou há muito tempo, né? Que é o que a gente estava conversando no começo E lá. mora em Então, São Paulo, mora em São Paulo, capital. não, eu mudei para o interior também. Eu moro lá para a região de Campinas também. Ah, tá. Todos É, vocês, né? nós moramos muito perto um do outro. É o caminho, né? Não tem jeito. Esse caminho do momento, né? Esse interior de São Paulo, rapaz, muito tempo que eu não ia para Campinas, rapaz. Vou te falar que eu estou perturbando um pouquinho a minha esposa para dar uma visitada para vocês aí, que vocês estão com uma qualidade de vida, rapaz, invejável. Não, o interior de São Paulo, como um todo, ele é muito bom, né? Porque ele é extremamente desenvolvido, você tem tudo, o acesso aos lugares é bacana. E eu mudei para lá, não foi nem por causa do trabalho, porque eu até rodo mais em estrada hoje do que antes, né? Morando em São Paulo. Mas é que São Paulo estava muito ruim, assim, né? Uma coisa que é muito ruim para mim é o trânsito. Eu tenho um estresse muito grande com o trânsito.
né? E eu me incomodo mesmo. E eu fui parar no hospital aí umas 2 vezes por causa disso, por estresse mesmo. E era trânsito, né? Trânsito, essa estafa de ter que ficar parado, perdendo tempo. E aí chegou um momento e falou, não dá, vamos embora. Tanto é que hoje, Ricardo, eu praticamente não tenho trânsito na minha vida, né? Quando eu venho do interior para cá, eu acordo muito cedo, eu saio da minha casa às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã eu estou tomando café com a minha mãe aqui. Uhum. E hoje é meu dia de voltar. Tanto é que a gente está gravando agora à noite, né? E eu vou voltar para minha casa. Demora 1 hora, mais ou menos, para eu chegar em casa, mas eu vou tranquilo. Agora eu Cara, saio de porra, São Paulo desculpa, cara, tô tranquilo. te perturbando aí com a tua família aí, cara. Porra, Não, imagina. Eu saio daqui para mais tarde, normalmente de quarta-feira, porque eu me recuso a pegar trânsito. um amigo educado, né? Ele tá aqui. Não, é Minha verdade. culpa aí. É, E não, mas é isso me, aí. e me diz um negócio, Flávio. Você, olhando essa história toda para trás aí, que não era para ter feito de como você fez? Que é o erro aí que você acha que hoje, com a tua maturidade, você teria feito de uma forma diferente? Cara, eu teria feito de forma diferente a faculdade de medicina. A faculdade de medicina. Eu acho que é uma coisa que eu penso. Isso é uma das coisas que eu penso, cara. Talvez a faculdade, talvez a residência. A residência nem tanto, mas a faculdade eu teria feito diferente. Eu acho que eu teria Pronto, aproveitado melhor. então dá a dica, pô. O que é fazer de uma É que eu forma melhor falei. para o estudante que Então, está escutando agora? então, acho que a gente comentou isso, a gente não Segundo estava período. gravando. A gente não estava gravando ainda, né? Sim. Eu acho que a faculdade de medicina é um momento bem especial, assim, da gente, né? Da nossa formação, que é a nossa oportunidade de ver tudo de tudo, né? Tem aquelas matérias que algumas pessoas consideram um pouco mais chatinhas, principalmente no ciclo básico nosso, nos 2 primeiros anos, mas até isso eu prestaria um pouco mais de atenção. Porque hoje você conecta tudo como médico, Sim, né? Você fala, verdade. pô, eu devia ter prestado atenção na aula de fisiologia do rim lá, porque, pô, eu não tenho, eu vejo o olho, mas meu paciente aqui está com insuficiência renal. Qual que era a mesma enzima que o negócio faz? Então, se você tem a base forte, né, da fisiologia, da patologia que você estudava lá atrás, eu acho que te ajudaria muito como médico na sua prática. Então, eu realmente me dedicaria bastante. Eu acho que não é para você se privar das outras coisas. Você tem que ir para a atlética, ir para o centro acadêmico, ir para as festas, participar dos jogos, ou o que seja que a tua faculdade faz. Mas na hora que você está lá, realmente na frente, na sala de aula, realmente eu tentaria aproveitar melhor aquele momento, né? Eu acho que a faculdade realmente hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que eu estudaria melhor, mas eu acho que ao mesmo tempo eu penso, pô, mas eu era moleque, né? Não sei se, Sim, sim, eu ia sim, sim. conseguir fazer isso também, né? Eu Tanto é que acho, quando eu fui para eu os Estados acho. Unidos, quando eu fui para os Estados Unidos, eu lembro no mestrado, pô, eu já tinha 30 anos de idade. Eu sentava lá na sala de aula, tinha uns caras da minha classe que queriam sair para ir para o parque para jogar frisbee, né? Foi jogar frisbee. E eles falaram, não, vamos lá jogar frisbee. Eu falei, cara, não vou jogar frisbee. Eu Não, tô você aqui tem que para isso. ir. Você tem que ir. Eu falei, cara, eu tô pagando esse negócio aqui. Eu tô gastando dinheiro com esse negócio aqui. E para mim é caro, né? Eu não tô aqui para jogar frisbee, cara, infelizmente. Eu sei que é legal, mas não vou jogar no domingo. Hoje não dá. Eu tô aqui para assistir essa aula. Então, eu já fiz o meu mestrado com uma cabeça diferente, como eu gostaria de ter feito a faculdade de medicina. Por isso, eu aproveitei muito lá. Lá eu aproveitei muito melhor. Então, eu acho que o pessoal novo, eu sei que às vezes é difícil de entender, né? Mas tentar realmente conectar os pontos enquanto você está dentro da faculdade é muito legal. Aí depois fazer a mesma coisa na residência e por aí vai. Mas uma coisa que eu faria diferente é a faculdade. Em termos do que eu fiz, eu realmente não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo nos mesmos lugares. Entendeu? Porque foi muito bom. E me diz o negócio. Hoje, com essa tua mudança para o interior aí, com a tua rotina de vida, você já consegue ter um equilíbrio maior
em termos de Sim. trabalho, família, o que você Sim, estava buscando, sim. assim, hoje você já está já numa rotina mais Não, sim, humana. sim. Não, sim, sim. O nosso dia a dia é puxado, né? Mas e dos sócios, de todos os sócios, eu brinco, eu sou o mais previsível, né? Porque todo mundo sabe onde eu estou. Porque de segunda e terça eu estou aqui em São Paulo e os outros dias eu estou exatamente no mesmo lugar, na mesma cadeira, né? Então, para mim e para mim tá bom. Para mim tá bom. Eu tenho minha rotina lá e minha rotina é tranquila. Como eu falei, eu me divirto muito, né, no meu dia a dia do consultório. Então, não tem problema nenhum. Hoje, graças a Deus, a gente tem a gente tem esse equilíbrio bom aí. De novo, eu tenho sócios muito bons, né, que são mais jovens que eu. Então, eles têm mais gás que eu ainda. Eu que tenho que ir para trás deles, né? Porque eles vão puxando a corda e eu vou lá atrás E deles. o modelo de vocês, que é outra coisa diferenciada que vocês conseguiram construir em termos de remuneração, em termos de equilibrar as coisas, foi algo que vocês construíram a várias mãos? Como é que Foi, você vê? eu acho que isso foi uma coisa bacana. Isso faz total diferença no nosso Total, tenho modelo, certeza. total diferença. Foi construído a várias mãos, sim, e desde o começo. Literalmente, antes da gente começar a atender, junto, de ver os pacientes junto. Isso foi realmente, foi escrito, né? Foi escrito e idealizado praticamente antes da gente realmente começar a atender junto. E eu tenho certeza que é esse modelo que faz a gente ser o que a gente é hoje, né? E é muito bacana isso daí, e é difícil, viu? Essa acho que é uma das coisas mais difíceis mesmo. Tenho certeza, tenho certeza. Difícil sim, mas é super interessante. Acho que vocês fizeram um golaço quando vocês conseguiram construir isso daí e botar vocês quatro sentados aceitando um É, propósito único, né? Muito legal. exatamente. E me diz um negócio, para a gente fechar aqui. Planejamento estratégico aí do Dr. Flávio aí para 5 anos aí para frente, como é que você vê? Vai estar segunda e terça no mesmo no Hospital São Paulo, os outros dias, Não, eu acho que vê isso daí. eu acho que por enquanto no futuro a gente aqui no nosso departamento é tentar realmente aqui a gente só paga incêndio, né? Um incêndio a cada hospital público é incêndio todo ano, né? Então a gente espera que não tenha tantos incêndios assim no futuro, que as coisas melhorem, né? Mas para mim Tem é muito. fim, Flávio? O departamento, a chefia, tem Tem, prazo? tem, tem. Tem. Normalmente são ciclos, eu acho que de 3 anos, junto com o ciclo do chefe do departamento, né? E aí os chefes dos setores, normalmente, eles acabam Ótimo. indo junto. Alguns não seguem muito assim. Eu vou seguir, provavelmente, o ciclo do chefe, né? E a gente fica muito para ajudar mesmo, para as coisas ficarem legais para todo mundo, né? É legal, dá trabalho, mas é gratificante também, porque principalmente trabalhar com a turma mais nova é bacana, né? Então a gente sempre espera as turmas novas de residentes entrarem para a gente dar aquele trote no começo, mas depois ensinar o que tem que ensinar Primeira para. semana de caos, né? De volume, né? Ele falou, mede pio de todo mundo aí, o cara não sabe nem pingar colírio direito. Mas é muito legal, é bem gratificante. Já no lado da clínica é continuar vendo quais são as novas possibilidades aí, né? Tentar, sei lá, crescer um pouco mais, solidificar o que a gente já tem. Nós estamos trabalhando nos processos internos agora, né? Para tentar melhorar mais. Estamos vendo se a gente também abre outras frentes, né? A parte de pesquisa também lá. Então, a Carolina já está fazendo alguma coisa, mas tentar solidificar mais e ver o que acontece. E nunca parar de aprender, né? A gente tem que ir estudando sempre, né, Ricardo? Eu acho que esse é o negócio, né? Todo dia tentar aprender alguma coisa. O meu amigo, mestre, doutor Marcelo Ventura, lá do Hope de Recife, uma vez eu fui visitá-lo lá em Recife, que ele me convidou para pro dia da pesquisa lá para ajudar, né, a avaliar os trabalhos dele lá. Ele falou para mim, falou, Flávio, o segredo é você aprender uma coisa todos os dias.
Né? Você tem que acordar e aprender uma coisa nova todos os dias. Eu acho que é isso, a filosofia é essa mesmo. Né? A turma nova precisa entender que é isso que é o que move a gente, né? A gente tentar aprender as coisas e aproveitar, conversar com quem, exatamente o que você faz, né, Ricardo? É conversar com quem já teve a experiência, teve as dores e tentar aprender, né? Uhum. É ver, olha, como é que eu faço isso? Por que você faz assim? Por que aqui é desse jeito, não é daquele jeito? Né? Do que ficar sentado reclamando, né? Sim, Sentar reclamando não vai te levar a lugar nenhum. O negócio você tem que fuçar, tem que ser curioso, tem que ir lá, pergunta. E nós estamos aqui, né? Não é sim, uma coisa que a gente não é inacessível, né? com certeza. Eu atendo muitas vezes porta a porta com o pessoal que acabou de sair da residência, né? E é bem legal. E muita gente vai lá, pergunta as coisas, discute caso, discute as coisas do dia a dia. Inclusive, eu vou aproveitar teu canal e falar, a gente aceita gente para trabalhar com a gente também, viu? Quem quiser ir trabalhar com a gente lá, é Pô, só, é só, maravilhoso. Aí, ó, é a oportunidade, pessoal. Aí, ó. é só entrar em contato com a gente aí, que a gente sempre tem vaga lá para trabalhar com a gente, viu? Amor, peraí, não. Agora você falou isso, agora você bota algum contato aqui, ó. Eu vou botar aqui embaixo na descrição aqui. Você E coloca depois, aí, coloca assim, ó, contato@vermaisoftalmologia.com.br. olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Vai Acho chover, que vai cai, chover, vai acho que cai chover pro aí. Pedro esse e-mail aí, cai pro Pedro esse e-mail aí, mas pode mandar lá para Pedro. O Flávio falou que precisa de gente para trabalhar com vocês aí. A gente tá querendo, vai tá bom. Vai lá roer o osso, tem que roer o osso, né? Senão não tem É graça. lógico, é lógico, é lógico. Mas é legal, eu acho que é bacana e eu acho que para os próximos anos é basicamente isso, né? Tentar melhorar cada vez mais e trazer sempre gente nova aí para agregar, né? E continuar estudando. Não tem Doutor jeito. Flávio, maravilhoso, muito, muito, muito obrigado. Foi uma aula aí que eu tive. Eu tô meio constrangido com esse final aqui de programa aqui, que eu soube que você vai fazer essa viagem agora ainda para casa. Nem esquenta a cabeça. Que Ixi. acabou com a minha noite de sono aqui. Não, para, cara. Ó, vou te Não, agradecer não. muito aí pela participação, cara. Foi uma gratíssima surpresa. Eu não sabia dessa tua história aí, riquíssima aí. Admiração total, cara. Parabéns aí por tudo que você construiu aí na tua história e o que vocês vêm construindo. Começamos aí com o pé na porta falando aí do artigo, do case, mas assim, a tua história aí. Acho que eu devia ter. Acho que eu estou até arrependido de ter começado com o case. Acho que eu devia ter começado, botado o case para o final, que a tua história é muitíssimo maior que qualquer artigo ou case aí É, que mas, tivesse. mas Parabéns, cara. Muito legal. não, legal. Eu que agradeço. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é bacana, né? Eu vou estimular o pessoal a assistir, a entrar no canal, assistir as entrevistas. Eu assistia uma parte do Pedro, eu assisti uma parte da Lu. Eu queria assistir essa última que você fez com o médico de Portugal, né? Fernando, E Fernando Figueiredo. então, eu vou assistindo também, aos pouquinhos eu vou assistindo. Eu vi que você também já entrevistou um monte de gente fora da oftalmo, que é bacana, né? Eu gosto muito disso daí. Mas eu que agradeço, Ricardo. Eu acho que o trabalho é bacana, continue, tá? Eu acho que é importante para a gente, é importante para os médicos, para a nossa especialidade, tá? Eu agradeço aí também pela tua força aí de tentar ficar estimulando a turma aí. É sempre fazer o certo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, é estimular a turma a fazer o certo. E aí eu agradeço e quem sabe a gente se encontra aí nos Vamos nossas. sim. Não, não, vou. Eu tenho que marcar um jantar com vocês aí, pô. Não, precisa mesmo, viu? Você pega o avião lá, nós vamos comer. O Pedro é bom disso aí, viu? Para organizar isso aí, um jantar com os vinhos dele lá, os vinhos dele bom. Eu não bebo, né? Opa, aí já animou mais, hein, pô? Olha aí, hein? Não, você sabe que eu não bebo, né? Porque eu sou descendente de japonês e tem uma parte dos orientais que não processam álcool direito, né? Eu sou um deles. Então, Então eu não deles. bebo muito, mas eu falo que os vinhos do Pedro eu bebo, porque eu não sei por que não acontece nada com os vinhos do Pedro. São Que vinhos bons, será? então. São vinhos bons, então comigo não acontece nada, mas será um prazer, cara. Você podia vir mesmo para a gente jantar aí um dia. Tá Isso é bem bom, bacana. vamos sim. Ó, uma promessa minha. Pode deixar que vai ser um grande prazer. Tô, Flávio, Legal. vai viajar, vai viajar, vai descansar, É, não, vai tranquilo, viajar. Tá bom? tranquilo. Abraço, obrigado. Tchau, tchau, gente. Até Tchau, tudo logo. de bom.